religiosidade romana, o cristianismo vai efetivamente chegar em Roma. Num contexto de uma cidade, que é a cidade de Roma, uma cidade bastante promíscua, bastante cheia de vícios, onde o poder imperial e os senadores e aquela coisa toda, é assim, uma vida de gente rica e de uma sociedade totalmente dividida em castas. Não como a da Índia, mas é dividida em grupos sociais, né? Dos patrícios, que são os muito ricos, donos de propriedade, e todos os plebeus, clientes e uma série de populações mais pobres que estão ali. E as pessoas eram separadas pelo seu nascimento. Nasceu rico, vai continuar sendo rico, ele pertence àquele grupo social e ali ele fica, tá? E isso faz com que haja literalmente uma diferença social muito grande. E o cristianismo vai chegar na cidade de Roma. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, é mais ou menos ali pelo ano 50, a carta aos Romanos foi uma das últimas que ele escreveu, tá? Ele escreveu estando em Corinto. E o cristianismo, ele acabou agregando muita gente. Ele originalmente agregou pessoas das classes mais baixas. Por quê? Porque o cristianismo trazia uma mensagem consigo, que é uma mensagem que está presente até os dias de hoje, na vida de todos nós cristãos, de que as pessoas não são melhores ou piores pelo seu nascimento num grupo social, mas todos são iguais. Então, essa ideia de igualdade acabou agradando e atraindo muita gente para o cristianismo, fazendo com que o cristianismo começasse a cair bem aos olhos das pessoas. Se não fosse a perseguição, ele teria crescido talvez mais rápido? Não sei, porque muita gente deixou de entrar para o cristianismo por medo da perseguição, isso é bastante óbvio. Mas esses grupos mais pobres acabaram entrando e se envolvendo nesse cristianismo. E ele vai porque o cristianismo é assim, ele vai se enfronhando, ele vai entrando, vai devagarzinho, né? E as pessoas, elas, à medida que vão tendo as suas experiências com Cristo, elas vão passando isso para outras pessoas, isso é bastante natural, e era aqui também, até porque o cristianismo, ele é uma fé prosélita, ele é uma fé que vai ter o proselitismo, de conquistar pessoas. O ide de Jesus já estava presente, e ide pelo mundo todo. Então, a capital do mundo na época, a senhora do mundo, a cidade eterna, Roma, também foi alvo dos cristãos. E lá vai ser formada a igreja. Pode ir aqui, por favor? A formação da igreja em Roma, ela não tem assim, na Bíblia, a Bíblia não tem exatamente alguém que você possa dizer que foi um fundador da igreja em Roma. É diferente de Corinto. Em Corinto foi Paulo que foi lá. Paulo foi lá, ficou 18 meses, formou um casal de pastores, formou liderança, ele fundou a igreja de Corinto. Agora, em Roma não tem, a Bíblia não fala de um fundador da igreja. E aqui a gente vai começar a entrar nessas questões relacionadas já à formação da igreja católica, né? O apóstolo Paulo, ele mesmo não menciona a presença de Pedro em Roma. Nem mesmo na carta aos Romanos há uma citação disso. Ou na que ele escreveu, partindo de outras cidades e tudo, não tem isso. Há um escritor chamado Eusébio, ele é de Cesareia, ele vai mencionar a presença de Pedro na cidade. Agora, a menção, o que mais dá a entender a possibilidade de Pedro ter estado lá, é uma menção que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 13, já bem no finalzinho, quando as cartas elas têm a saudação de chegada e de ir embora, né? Ele sauda e despede. Na despedida, ele vai dizer assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Essa expressão Babilônia é uma expressão metafórica citando Roma. É como se fosse a citação da cidade de Roma. Porque toda vez que fala-se da Babilônia, e depois também no Apocalipse vai se falar da grande Babilônia, essa coisa toda, toda vez que vai se citar a Babilônia, é de promiscuidade, é de lugar de pecado, é a própria antítese
da vida com Deus e essa coisa toda. Então, isso é o mais próximo que a gente vai chegar na Bíblia de ter a sensação de Pedro ter estado em Roma. O demais dessa presença de Pedro ou não em Roma é parte daquilo que ficou conhecido como a tradição católica. Até porque a tradição católica é que vai nos apresentar, como se fosse uma fonte, certas coisas como os martírios dos cristãos. E aí alguém colocou uma pergunta sobre quando a Igreja Católica começa aquilo que se chama de idolatria, né? Na verdade, por todos os primeiros séculos, os cristãos martirizados foram muito admirados. Eles eram admirados, porque eles eram cristãos de verdade. Eles sofreram por Jesus, eles foram martirizados por Jesus, eles deram a vida por Jesus mesmo, né? Eles tinham, assim, a vida entregue a ponto de morrer por Jesus. Então, eles sempre foram muito admirados, assim como nós podemos admirar algum cristão em qualquer lugar. Com o passar do tempo, já no meio da patrística, começou-se a, meio que informalmente, elevar essas pessoas à condição de santos. Mas a formalização, ela é só depois do século V para frente. É que vai começar a se formalizar alguma coisa de uma titulação de santo com a característica de serem intercessores, que é assim que se coloca lá, né? Bom, vamos seguir adiante, então. Por que eu faço questão de falar essa menção de não ter certeza dessa presença de Pedro na cidade de Roma? É porque defende-se uma linha de que Pedro foi o primeiro papa, por conta daquela até passagem bíblica, tu és Pedro, sob essa rocha, tal. Então faz uma citação a isso, e se menciona a possibilidade dele ter sido o primeiro papa, o primeiro bispo de Roma, tá? As evidências não estão claras, assim como a ideia de se ter na Basílica de São Pedro, como é chamada a Basílica de São Pedro hoje, o túmulo de Pedro, as evidências de uma presença de Pedro ali, dele ter sido martirizado ali, ter sido sepultado ali, são muito frágeis. São muito frágeis. Mas é uma defesa, tá? Que ele está lá, que ali é o túmulo de Pedro, essa coisa toda, assim como há outros túmulos, a gente vai falar posteriormente, tá? A partir daí, já seguindo uma linha de pensamento dessa ideia da formação dos cristãos, outros cristãos estiveram na cidade de Roma, é evidente. E o cristianismo começou a ganhar corpo na cidade de Roma, tá? O Eusébio de Cesareia, mais uma vez, diz que Lino teria sido o sucessor de Pedro na liderança da igreja em Roma. Na verdade, o Lino esteve em Roma. Aqui, quando Paulo escreve a carta aos Timóteos, ele cita: Eúbulo e Prudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Ele está mandando uma carta para Timóteo. Lino realmente esteve. Só que Lino esteve em Roma com Paulo, não com Pedro. O que faz um tanto de diferença, porque os discípulos tinham os seus seguidores, e aquele que andava com quem você andava era a linha que você ia tomar. E Lino, de fato, esteve e permaneceu. Mas nós não temos como base bíblica defender Lino como sucessor, quer seja de Pedro, quer seja de Paulo, até porque havia um conjunto de cristãos que seguiam Pedro e Paulo. E não ficou claro que Pedro tivesse deixado um sucessor, ou Paulo tivesse deixado um sucessor. Isso aqui já é uma tentativa de uma formalização de um cristianismo com uma hierarquização, onde você tem Pedro acima dos outros apóstolos. O que não é exatamente o que nós cremos. Os apóstolos fizeram um trabalho diferente cada um de si. Claro que existia uma função talvez mais importante ou não, mas no Novo Testamento todos eles têm funções como sinônimos. Bispo, ancião, presbítero, pastor, é tudo sinônimo. Não há uma hierarquização nesse sentido, certo? E esse vai ser esse primeiro momento do primeiro século. A gente vai para o segundo século agora, onde nós vamos perceber um cristianismo que discretamente vai se integrando na sociedade romana.
Mas claro, as perseguições locais continuam, tá? E é aqui, a partir do 2º século, vai até o 5º século, que vai se formar a patrística, que são os chamados pais da igreja, ou padres da igreja, que vão ser aquelas pessoas que, com o passar do tempo, vão traduzindo os princípios cristãos e trazendo as suas atualizações. A patrística tem essa ideia, para formar, com o passar do tempo, aquilo que nós chamamos de tradição católica. Porque a Igreja Católica, ela vai trabalhar assim, ela fala a Bíblia e a tradição. O tempo todo a Bíblia e a tradição. Não é à toa que lá na frente, nós vamos ter com Lutero as chamadas 5 solas. E a tradição não entra. A tradição não entra como base. Tá? Nesse período é a consolidação de um cristianismo voltado a combater as heresias. E começa a se combater as heresias, e essa ideia de heresia, o heresia vem de outro pensamento. Aquilo que está fora do ortodoxo, aquilo que está fora do que a gente acredita, é uma heresia. Até hoje a gente brinca muito com esse negócio de heresia, né? Não vai falar heresia, hein? Não vai falar uma coisa que não é, que está na Bíblia e tal. E é a partir da patrística que vai se trazer essa ideia do homem interior, do livre-arbítrio, da consciência moral, uma conciliação entre razão humana e fé. E é aqui que vai se fixar, na patrística, a data do Natal. Até alguém perguntou se seria biologicamente possível Jesus ter nascido em 25 de dezembro. Não. Jesus não nasceu em dezembro. Porque era inverno, não tinha animais no campo, era muito frio, uma série de coisas. Há uma idealização de que o nascimento de Jesus pode ter sido pelo outono, mais ou menos. O inverno, depois vemos inverno, primavera, depois vemos o verão, outono, tal. Enfim, teria sido mais ou menos isso. Então, não é em dezembro, tá? O que muda para nós? Nada. Não muda absolutamente nada. 25 de dezembro é bonitinho, a gente acha legal, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Se Jesus fosse brasileiro, podia ter nascido em dezembro, sem problema nenhum, né? No nosso verão, estava tudo certo. Mas não. Agora, é possível definir certinho a data do nascimento de Jesus? Não. Não dá para saber. Tem perspectivas da época, mas não a data certinha. Tá? Algumas datas foram fixadas pela tradição católica. O Natal é uma dessas datas. Tá? Ele foi fixado pela tradição católica. Assim como nós vamos ver que a Páscoa foi fixada pela tradição católica também. É uma construção, e é como se, durante o período da patrística, você tem um monte de conceitos assim, soltos, um monte de coisas soltas, e que eles precisam elucidar, eles precisam fazer, vamos sistematizar isso aqui, vamos colocar isso aqui nos armários, vamos tornar em comportamentos assim, né? Compartimentos, as coisas. Para, de alguma forma, a gente dar uma uniformidade nas coisas também. Então, isso é muito... é humano e é comum. É comum. Então, digamos que começam a sair alguns movimentos dentro da igreja videira. Só um exemplo, tá? Bem metafórico, hipotético. Começa a pipocar uns movimentos na igreja videira, tá? Seja lá o que for. Vai chegar um momento que o conselho apostólico lá, Goiânia, tal, vai se reunir e falar assim, gente, nós precisamos deliberar sobre isso. Vamos dar rumo nisso aqui. Vamos datar, vamos dar orientações aos pastores, porque tem vez que a coisa começa a pipocar aqui, a colar, lá, os pastores precisam de uma... e aí, o que eu faço? Para qualquer coisa, sei lá. O movimento
por exemplo, Legendários, lindo movimento, evangelístico, bênção, essa coisa toda, tal, pá, explodiu aquela coisa toda. Vai chegar um momento que, vamos reunir aqui, vamos, liberamos o pastor, vamos dizer, é bênção, é uma ferramenta de Deus, pode usar, não sei o que, tal, e tal. É sistematizar, é só isso. Então a datação do Natal, da Páscoa e tal, foi uma sistematização que foi feita, porque você imagina, eles tinham as igrejas lá, uma igreja em Jerusalém, uma igreja na Antioquia, uma igreja em Roma, uma igreja em Tessalônica, uma em Éfeso, e todas essas igrejas, cada lugar com uma característica. Se você olhar Corinto, a cidade de Corinto era uma promiscuidade sem precedentes, sem precedentes. A cidade de Corinto tinha tanta promiscuidade porque ela era uma cidade portuária. Hoje é um istmo lá para travessia, mas era navio para cá, cidade portuária, gente do mundo todo, língua de todo canto, templo de Afrodite imenso, prostitutas cultuais. Aquele templo dava um lucro lascado para os caras lá, ganhavam muito dinheiro com aquilo. As mulheres se ofereciam como prostitutas no templo e, como símbolo, elas raspavam a cabeça, pelo menos uma vez por ano, então ela andava com a cabeça raspada. É por isso que o apóstolo Paulo fala, o cabelo da mulher é como um véu, não sei o quê, sinal de autoridade de Cristo na vida dela. Não é porque as mulheres são obrigadas a andar de cabelo comprido, tá bom? É porque as mulheres de Corinto que andavam com o cabelo raspado simbolizava que ela tinha prestado culto a Afrodite, ou seja, ela tinha sido entregue à prostituição para arrecadar para o templo de Afrodite. Era isso. Então tudo isso tem um contexto histórico, certo? Então, a sistematização e a datação são coisas que são bem próprias dessa época, né? Então, o Natal, ele foi fixada a data dele no ano 354 depois de Cristo. Em 354 depois de Cristo, eles, vamos fazer assim, Natal vai ser aqui, ó. Aí é o solstício de inverno, aquelas coisas, todos uns nomes que a gente não costuma utilizar muito, não faz parte do nosso vocabulário. Bom, no século III, o cristianismo, a gente está indo numa linha cronológica, tá? Se eu estiver indo muito rápido ou se perder em alguma coisa, depois vocês falam, a gente retoma. Mas é porque aqui é só uma passagem mesmo, para a gente chegar no imperador Constantino, que é o que há de muito relevante. No século III, o cristianismo ele vai se organizando cada vez mais, mesmo sendo perseguido por alguns imperadores. Por exemplo, o imperador Diocleciano perseguiu a igreja, perseguiu o cristianismo fortemente, mas ele vai se consolidando. As igrejas já estão estabelecidas nas cidades. Você já tem um período em que as igrejas começam a transitar de ser aquilo que é chamado de casas-igrejas, tá? Que eram como as igrejas. Na verdade, as igrejas todas nasceram como célula. Ponto final. As igrejas tudo era célula. Nascia como célula, ia na casa de um, quando começava a ficar muito manjado que estava ali, podia ir para outra, ficava muito manjado, ia para outra, tal. Eram casas-igrejas. No século III, ela começa a migrar de casa-igreja para formar os primeiros edifícios de culto. As primeiras igrejas. Alguém até perguntou assim, Jesus frequentava a igreja? Jesus frequentava a sinagoga. Jesus era dizimista? Sim, Jesus fala do dízimo. E ele defendia, sim, o dízimo. Jesus nunca contrariou o dízimo. O que Jesus fez foi dizer assim, não adianta nada você dizimar até as coisinhas pequenas e seu coração ser pecador. Que é aquela coisa mais ou menos de, vou ali bater o ponto, vou dar o dízimo. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi uma vez eu estava pregando, igual aqui, assim, imagina, só que tinha um gasofilácio no fundo da igreja, que ficava lá à disposição. Eu vi um indivíduo passando, na época tinha envelopinho, né? Pegava um envelopinho, e eu falei, cara, faz meses que eu não vejo essa pessoa na igreja. Ele pegou o envelopinho, pôs o dízimo, entregou e foi embora. Só quer livrar o bolso, né, rapaz? Não quer vida com nada mais bem. Não, vou lá cumprir e tal. Isso é religiosidade, tá? Então, aqui, nesse século III, quando eles começam a criar essa identidade de Deus, uma pequena igreja aqui, uma pequena igreja ali, também começa a se estruturar aquilo que já vinha começando desde lá do século I, que é você ter o pastor local. E esses pastores locais
começam a desenvolver esse trabalho e desenvolver uma ideia de identidade visual do cristianismo. Porque o cristianismo ele precisou criar uma identidade visual também. Isso também faz parte de uma sistematização naturalmente humana. Pois bem, o cristianismo se expandiu, foi por todo o Império Romano, cresceu muito. E esse mundo romano ele foi até onde hoje é a Turquia, onde era uma cidade chamada Bizâncio. Nessa cidadezinha de Bizâncio, no século IV, essa cidadezinha ela foi refundada, porque era uma cidade portuária, e o mundo romano vivia da mão de obra escrava. O imperador, esse cidadão aqui, Constantino I, ou Constantino o Grande, ele percebeu que a economia escravocrata já não rolava mais. Ele precisava desenvolver o comércio. E o melhor lugar para ele desenvolver o comércio era lá, em Bizâncio. Porque é o Estreito do Bósforo, de um lado é Europa, do lado de lá a Ásia, onde hoje é Istambul. Lá foi refundada a cidade com o nome de Constantinopla, ou Constantinópolis, se você preferir, cidade de Constantino. E ele começou a desenvolver muito comércio e essa região ficou muito, muito, muito rica, tá? E o Constantino era um político extremamente hábil. No período que ele chega ao poder, o império está dividido entre imperador e César. Tem mais que um governando. E ele queria consolidar o poder nas mãos só dele. Ele era muito hábil com isso. E ele começa a perceber que os cristãos estão crescendo. É bastante gente. Está caindo nas graças de muitas pessoas. O que é que ele faz? Ele começa a mexer nas leis. A primeira lei que é muito importante, ele vai revogar os éditos de perseguição. A expressão édito de perseguição é porque existia uma liberdade para perseguir. Estava na lei, pode perseguir, pode matar, pode ir atrás, pode não sei o quê. Qualquer semelhança é mera coincidência àquilo que o apóstolo Paulo foi buscar na época que ele converteu. Ele foi buscar cartas de autorização para perseguir, tá? Para estar tudo certinho dentro da lei. Vamos matar, mas vamos matar limpinho, vamos matar tranquilo, vamos matar sem dar problemas para nós, né? Eu gosto muito de pensar em Estevão, quando Estevão foi assassinado, apedrejado, ele não podia, era pecado matar ele dentro da cidade, levar ele para fora da cidade, assassinar ele fora da cidade. Ai, mas aqui está na bênção, aqui eu posso matar, está tudo em ordem, né? Foi uma purificação, certinho, né? Eu amo pensar na história de Estevão, porque a ideia dele ser apedrejado, né? Porque todo moleque já levou uma pedrada, né? Todo moleque já tomou uma pedrada, né? Eu e o Christian, quando a gente, lá em Cuiabá, quando comprou o terreno onde é a nossa igreja lá do Araés, tinha muito pé de manga. E a gente fazia guerra de manga. Uma vez, esse meu cunhado me deu uma mangada na fuça, que olha, foi sinistro. Mas a gente fazia guerra de manga assim, né? De moleque faz guerrinha de pedra. Agora o Estevão, ele começou a tomar pedrada. Não era pedrinha. Imagina aquele religioso pegando um pedrão e falando assim, essa eu vou dar para doer mesmo assim. E toda vez que começa a tomar pedrada, você faz assim, né? A Bíblia diz que Estevão levantou os olhos ao céu, eis que vejo, não sei o que, não sei o que. Ele levantou a cabeça para tomar pedrada, porque ele sabia que ele ia morrer por amor a Cristo. Então, é maravilhoso pensar nessas coisas, né? Nessa forma como essas pessoas foram martirizadas de forma legalizada. E Constantino modifica isso. Vai para cima um pouquinho, para frente. Ele começa a se aproximar dos cristãos. Muitas pessoas vão falar assim, Constantino foi um imperador cristão? Não, eu já explico. Em 312 depois de Cristo, o Constantino foi para uma batalha com Maxêncio, que era uma dessas batalhas para ele consolidar o poder nas mãos dele.
E ele teria uma batalha na chamada Ponte Milvia, que iria acontecer na sequência. O Constantino, tá tudo ali no teria, tá bom? Teria, porque ele era político romano, imperador romano. Ele teria olhado para o céu e teria visto uma cruz de luz. Teve uma visão. E nessa visão estava a inscrição assim, em latim, in hoc signo vinces. Ou seja, com este sinal vencerás. Ou se você preferir, em totonica, vencerás. Nica é vitória. Assim como lá no Império Bizantino vai ter a batalha de Nica, onde os bizantinos que lutavam gritavam Nica, Nica, Nica. Não é à toa que alguns de vocês usam um tênis que tem um negocinho assim, que a marca chama-se, que é Vitória. Por isso que ela é uma marca esportiva. A ideia é de vitória. Então, o que aconteceu? Depois que o Constantino teve essa visão, ele mudar todos os estandartes e colocou nos escudos dos soldados a cruz, tal, fez aquela coisa. E ele colocou essa cruz e ele venceu a batalha. Como ele venceu a batalha, ele atribuiu essa vitória ao Deus dos cristãos. Assim, ele teve essa visão, foi uma coisa sobrenatural, foi Deus que mostrou para ele, não dá para saber. Ele utilizou isso para agradar uma parcela da sociedade? É possível? Plenamente possível. Plenamente possível que ele tenha feito isso. É um político experimentado, articulado, ele fez isso, com certeza. Quando ele volta, vai adiante, no ano de 313, ele promulga o Edito de Milão, promovendo a liberdade de culto a todos os cristãos. Então ele libera de vez o culto, tira a perseguição, já não podia perseguir, mas não tem liberdade de culto. Agora ele dá liberdade de culto aos cristãos. Vocês estão livres, podem fazer seus cultos. Você imagina isso? Isso vai acelerar a estruturação de um sistema religioso. Vai estruturar com mais rapidez. Então, os templos começam a ser efetivamente construídos como templos cristãos. Não é à toa que um dos bispos, no caso em 313, o bispo de Roma, que se chamava Melquíades, pôde celebrar a Páscoa em Roma com liberdade. Ele teve essa liberdade de celebrar a Páscoa. Não necessariamente na data que ela se fixou, porque isso vai ter um momento em que ela vai se fixar, a data da Páscoa. Mas aí tem outra coisa também. Com isso, com esse édito, os bens que tinham sido tirados dos cristãos começam a ser devolvidos. Eu quero que você tente começar a pensar comigo que isso vai acelerar a formação de um sistema, de uma instituição. Aquilo que no começo é uma fé em indivíduos, começa a virar uma instituição. E a partir do momento que começa a virar uma instituição, vai se sistematizando com realidades humanas, não somente da própria experiência sobrenatural de cada pessoa. Os bens confiscados fazem com que o cristianismo ganhe um status de religião. E esse cristianismo, essas instituições, começam a poder formar patrimônio. Formar patrimônio para poder ir adiante. E principalmente na cidade de Roma. Perto do imperador, no núcleo do poder, essa instituição começa a crescer e ganhar corpo. Com essa liberdade de culto, com essa possibilidade de adquirir bens, com essa possibilidade de fazer as coisas acontecerem, o cristianismo começa a virar religião. Começa a se conceituar como religião. Até para atender visualmente aquilo que se espera daquilo que os romanos eram acostumados. Templos, patrimônio, recursos financeiros e todas essas coisas. Bom, vão se passar alguns anos. Os cristãos crescendo, as lideranças crescendo, cada vez mais, e as heresias surgindo, as ideias surgindo.
que acontece? É preciso organizar isso como um grande sistema. Então, no ano de 325, aqui vai ter uma ruptura clara de conceito histórico, tá? Do que eu vou falar e do que eu defendo em relação àquilo que a religião católica vai defender, ok? Então, eu defendo, pelas fontes e por aquilo que eu acredito em termos de sistematização de uma instituição, que o ano de 325 é uma refundação do cristianismo com o nome de religião católica. Aqui é o nascimento da religião católica, tá? Ah, mas não, imagina, a Igreja Católica nasceu com Jesus Cristo. Não, não nasceu com Jesus Cristo. O cristianismo nasceu com Jesus Cristo. Foram se enxertando uma série de coisas assim que o cristianismo chegou em Roma principalmente e vai se institucionalizando, tá? Foi se enxertando um monte de coisa dentro dele que não fazia parte dele. E no momento em que o imperador do Império Romano, ele convoca um concílio, não foi o primeiro, mas ele convoca um concílio, a partir do poder dele, para organizar as coisas, aqui ele funda uma religião. Então, o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana chama-se Constantino I, ok? Esse é o fundador da Igreja Católica, efetivamente. Como é que foi o Concílio de Nicéia? Foi uma gritaria. Imagina uma reunião com um monte de gente, o que pensa, o que deixa de pensar e tal, e discussões. Ele reuniu 300 bispos. O Papa, que não existia como Papa, tá bom? Até aqui não existia Papa. Tinha um bispo em Roma. E Roma é a capital do mundo, é a senhora do mundo. Então, em tese, qual seria o bispo mais importante do mundo naquela época? O de Roma. Mas, em contrapartida, outros defendiam que o bispo mais importante tinha que ser o bispo de Constantinopla, porque é a cidade que está bombando agora. Outros defendiam, é o bispo de Jerusalém, que é o mais importante. Tem que se organizar isso aí. Quem é, afinal de contas, o bispo mais importante? Constantino deu de ombros para o bispo de Roma. O Silvestre lá primeiro, que se você for na história dos papas, ele vai constar como papa. Assim como Lino vai constar como papa, como Clemente vai constar como papa, Melquíades vai constar como papa. Todos eles vão constar como se fossem papas, tá? Mas ainda não existia a figura do papado. Então, o Silvestre I foi tratado como um qualquer lá, mais um. E é no Concílio de Nicéia que vai acontecer uma estrutura hierárquica, que vai se definir quem manda em quem. Igual na família da gente. A esposa manda no marido, que manda... É aquela coisa assim. Eu gosto de dizer que lá em casa, assim, é muito tranquilo, porque as coisas que são realmente relevantes, é eu que mando. Então, assim, se a política macroeconômica de Taiwan visa atender os mais pobres ou não, a opinião da casa é minha. A Raquel decide, assim, onde eu posso ir, o que eu posso fazer... Se eu posso comer, coisas menores assim, ela que decide. Como eu faço muito casamento, eu tenho mais de 100 casamentos na minha jornada, né? Eu faço muito casamento, às vezes eu vou para festa, ela sempre vai se servir na frente. Você fala, nossa, que cavaleiro. Não, é porque ela vai dizer, isso você gosta, isso aqui você não come não, tá? Não pega isso que você não vai gostar, não pega. Então, tá tudo bem, ela tá certa, certo? Então, a estrutura hierárquica foi feita aqui. Então, ele organizou a religião. Falou, olha, vai ser assim agora. Essa é a religião. Claro, ele estava também combatendo o arianismo, né? O arianismo que vai defender aquela ideia de que Jesus não é um com Deus. Jesus, ele não é a mesma substância que Deus, tá?
Mas a gente já vai ver essa questão daquilo que foi os conceitos gerados no Concílio de Nicéia. E também ele vai definir questões teológicas e litúrgicas, de organização litúrgica. Se tem uma coisa que a Igreja Católica tem uma capacidade incrível, é dessa organização litúrgica. Isso é uma coisa impressionante. A mesma missa é rezada igual em todo lugar, em todo mundo. É a mesma coisa, né? E muita gente acha que a Igreja Católica está perdendo muitos fiéis, essa coisa toda. Ok, está perdendo muitos fiéis, mas é uma instituição poderosíssima até os dias de hoje. E está presente em tudo quanto é lugar, com missionário em tudo quanto é lugar, enfim, tá? Fazem o trabalho deles, ainda mais depois que veio a Igreja Carismática, né? O movimento carismático ganhou ainda muito mais força, tá? Então, essa organização das questões teológicas é fundamental e ela bate em nós até hoje. Nós estamos contemplados aqui. Nas questões litúrgicas, não. Mas nas questões teológicas, com certeza. Vamos à frente aqui para a gente ver os conceitos que foram gerados no Concílio de Nicéia. Nicéia na Turquia, tá? Nicéia na Turquia. Por isso que você... Oi. Ah, tá bom. Liturgia, vou explicar a parte de liturgia. Liturgia é a organização do culto. Então, aqui na igreja você tem uma liturgia. Então, pelo que eu percebi, um pastor começa o culto, faz uma abertura, um momento de oração, talvez uma leitura bíblica, alguma coisa, saúde dos irmãos, cumprimento dos irmãos, tal. Vem o louvor. Termina, no meio do louvor vem um momento que tem oferta. Vem alguém, fala da oferta, faz a oferta e tal. Depois vem o pastor e prega e outro faz o encerramento. Esse programa de culto é a liturgia. É a linha de culto que a gente faz. A Igreja Católica também tem a sua liturgia. Só que tem as suas características próprias, né? Como eu participo de muita formatura e culto ecumênico, e eu estudei em escola católica há muito tempo, eu sei quase todas as falas, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória a vós, Senhor, o Senhor está no meio de vós, tal. Tem todas uma fala e resposta, né? É a liturgia. Então, a organização litúrgica é a organização do modelo de culto. Então, ainda que você possa pensar assim, você chega na igreja, você sabe exatamente o momento de cada coisa. Isso foi construído culturalmente, mas houve um momento que alguém pensou isso. Então, se daqui a um tempo mudar, falar assim, a gente começa direto com o louvor, faz o aviso, faz a oferta e termina com a pregação direto. O pastor terminou a pregação, acabou o culto, mudou a liturgia. Então é isso que significa liturgia, beleza? Se houver palavras assim que for, pode perguntar, tá? Bom, os conceitos que foram gerados em Nicéia. Jesus Cristo, inclusive para nós, ele é humano e divino. Humano e divino. Filho de Deus, mas ele viveu as mesmas coisas que a gente. Passou fome, teve sono, cansaço, todas as coisas. Teve medo, viveu angústia, de desespero, todas essas coisas. A ideia de um Cristo consubstancial ao Pai, confirmando a Trindade, a Santíssima Trindade, que é um conceito defendido pelos cristãos, vai ser sistematizada no Concílio de Nicéia. Lá é que se sistematiza isso. A rejeição à ideia de que Jesus era uma criatura e não Deus. Porque Ário defendia que Jesus tinha sido uma criatura de Deus. E a gente já defende a ideia lá, desde o princípio era o verbo Jesus Cristo. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava com Deus. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança no plural, façamos, tal. Então, essa coisa de Jesus ser um com Deus, tá? A adoção de uma profissão de fé que vai ser o credo niceno. Creio em Deus Pai e tal. Vai ser um credo, que é uma profissão de fé, afirmando que Jesus Cristo é gerado por Deus, o verdadeiro Deus, tá? E eterno com o Pai.
que depois vai ter um acordo com Constantinopla, vai ser o credo niceno-constantinopolitano. E é aqui também que se define a data da Páscoa, sendo celebrado no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, depois do início da primavera. Por que eles fixaram isso? Para desvincular a Páscoa cristã da Páscoa judaica. Para fazer uma desvinculação dessas duas datações. Tá? Então você tem aqui você tem o nascimento dessa igreja católica. Claro, tem um monte de coisas a mais, várias discussões. Se você for pesquisar sobre o Concílio de Nicéia, você vai descobrir que as discussões foram imensas a respeito disso. E todas elas vão conduzir para essa formação da instituição. Bom, eu vou dizer aqui para vocês, o Constantino era cristão? Na minha visão, não. Quando que o Constantino foi batizado? Você vê, o cara dirigiu o concílio, ele determinou as coisas do concílio, ele organizou tudo, e ele foi batizado quando ele estava no leito de morte. Ele não era batizado, ele não era cristão. Ele foi batizado no leito de morte. E aí eu vou fazer uma ousadia, quase uma provocação. Na minha opinião, Constantino aceitou ser batizado quando estava morrendo para se garantir. Algo parecido como, vai que, né? Então vou batizar para dar aquela garantida. Vai que é ali que a coisa aperta mesmo, então eu já vou batizar ali. Então, ele não era, né, um cristão. Ele era um político utilizando o cristianismo para consolidar o seu poder e fazer do cristianismo uma amálgama da sua condição de poder. Para alguns mais radicais, em relação àquilo que nós pensamos, porque para mim, Jesus Cristo sempre foi considerado Filho de Deus desde seu ministério em terra. E principalmente pelos seus seguidores e tudo mais. Alguns da historiografia vão dizer que só no Concílio de Nicéia foi formalizado Jesus como Filho de Deus. Ok. Pode até ser que foi ali a formalização dele. Olha, a partir de agora estamos formalizando. Ele agora está no cargo, ele é Filho de Deus. Estamos colocando ele no cargo de Filho de Deus agora. Mas é mais uma formalização institucional provando que o Concílio de Nicéia precisava formalizar a religião. E em Roma, não é à toa que você vê, Constantino conseguiu transferir o eixo do cristianismo todo para Roma. E ao nascer a Igreja Católica, ela vai nascer formalizada como Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica vem de católicos no latim, que significa universal. Apostólica, baseada nos apóstolos. Romana, porque ela é de Roma, é a igreja de Roma. E a partir daí, ela vira mesmo a igreja de Roma. Mais para frente, pode ir um pouquinho, vamos ter o Concílio de Constantinopla. No ano de 380 ali, o imperador, daí já tem outro imperador, que é o Teodósio, ele vai pegar o cristianismo e falar, a partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Quando ele fala, a partir de agora é a religião oficial do Império Romano, o Estado abraçou o cristianismo e falou, você agora é meu. Agora você é meu. Você é uma religião de Estado. Ou seja, a partir de agora, você, cristianismo, vai fazer aquilo que a nossa religião fazia antes. Você vai ser o instrumento de devoção e de condução popular para o nosso governo. Você vai ser uma arma política, uma ferramenta política. Então alguém me perguntou assim, quando é que foi que o cristianismo perdeu a sua essência? Ele foi perdendo. E aqui foi literalmente o momento em que se bate o martelo e fala assim, a partir de agora esqueça o cristianismo original.
Agora o cristianismo vai partir das diretrizes que nós damos. Isso vai ser cristianismo. Quando ele faz o concílio de Constantinopla, com 150 bispos, tal, essa coisa toda, ali fala assim, ele elevou o bispo de Constantinopla à posição de segundo após o bispo de Roma e causou tensões entre o Oriente e o Ocidente. Por que ele causou tensões? Porque, em tese, tudo bem, Roma tem o bispo lá que é importante, mas o bispo de Jerusalém que é o mais importante. Ali é que o cristianismo efetivamente nasce e brota. E agora você está transferindo para Constantinopla, o segundo lugar. Então, é nesse momento que, com esse concílio, que se reafirma, olha, a partir de agora, a capital da cristandade é Roma. Roma passa a ser a capital da cristandade, daquele contexto. E os cristãos vão entender que, a partir desse momento, o bispo de Roma, ele é a figura mais importante do cristianismo. E aqui eu começo com vocês a construir a formação do papado, da figura do Papa, tá? Da figura do sumo pontífice. Sumo é o máximo. Pontífice vem de ponte, ligação, elo, tá? Entre um e outro. Veja aqui, segue aí, por favor. A palavra Pontifex Maximus, que é sumo pontífice, era um título, conforme eu falei para vocês. Os imperadores romanos tinham esse título. Eles eram a ponte entre os deuses, o panteão dos deuses, e os seres humanos. Isso vai por todos esses séculos aí. Quando chega em 384, depois do concílio de Constantinopla, reafirmo para vocês, nós estamos numa linha cronológica, tá? Estamos tentando uma linha bem cronológica, assim. Cirício, olha o nome da figura, ele se torna bispo de Roma. E ele foi o primeiro a adotar o título de Papa. É o pai dos padres. Na verdade, a ideia desse título é assim, Petri Apostoli Potestatem Acipens. Eu leio o latim com uma graciosidade. Data venia. Esse título Papa significa recebendo o poder do apóstolo Pedro. Por quê? Porque a religião católica defende que Pedro foi o primeiro Papa. Tanto que hoje, cada vez que você vê as sucessões papais, fala assim, fulano vai assentar no trono de São Pedro. A principal igreja de Roma, e que não pode ter nenhuma igreja maior que ela, é a Basílica de São Pedro. Quando você entra na Basílica de São Pedro, tem uma estátua de Pedro, com a chave, as chaves, porque tem esse simbolismo da porta lá, a chave da porta e tal. O pé da estátua ele é todo gasto. As pessoas fazem fila para passar a mão no pé de Pedro. Não, eu até tenho essa imagem, eu não trouxe. Essa foto foi eu que tirei, mas não é. Não. É uma que ele está sentado, ele está sentadinho assim. É em bronze, as pessoas passam a mão no pezinho dele assim. Faz fila. A Basílica de São Pedro é bem legal de conhecer. Não, volta por favor. Então, esse recebendo o poder do apóstolo Pedro. Olha aqui, olha como está se construindo uma formação de poder muito grande, tá? Depois que eu vou falar efetivamente dos papas, tá bom, tá ótimo. Nesse momento, os decretos sobre os cristãos tinham o mesmo peso que do imperador. Ele já está se colocando numa posição muito elevada de poder. Passa a ser o primaz de toda a cristandade do mundo, sendo as suas palavras a autoridade. É aqui que ele vai definir o papel de autoridade dos bispos, tá?
e vai se dar um passo a mais na construção dessa hierarquia, que é uma hierarquia vertical que existe dentro da religião católica, muito bem estabelecida. E ele, como bispo, era considerado como o guardião da doutrina ortodoxa, da ortodoxia cristã. Tá? Vamos para frente um pouquinho para ver essa questão do Pontifex Maximus. Quando era o imperador, que tinha o título, esse aqui é Otávio, tá? Esse imperador tinha a responsabilidade de ser o mecenas do templo. Desde Otávio, todos receberam esse título. É só em 382, ou seja, um ano depois do Concílio de Constantinopla e do estabelecimento do bispo de Roma com o poder que ele teria, é que o primeiro imperador a renunciar foi o imperador Graciano. Dali para frente, nenhum imperador mais usou esse título, porque a ideia já era de uma instituição estabelecida e que já está nas mãos do Estado. Então não precisa mais. Você não precisa mais que o imperador seja o sumo pontífice. Você tem um sumo pontífice que está nas mãos do imperador, que faz o que o imperador manda e acabou. Porque ela é uma religião do Estado, é uma religião de governo. Tá? E nós vamos aqui, a partir desse momento então, caminhando já para fechar esse bloco, passa um para mim, por favor. Começar um processo de transição para a Idade Média. A Idade Média ela vai ser muito interessante porque ela que vai consolidar a religião católica sem nenhum pudor. E aqui vai ser muito respeitosamente, tá, irmãos? Pessoal que foi católico, tal, isso está gravado, não tem problema nenhum. Eu estou trazendo um aspecto historiográfico, tá? Não é nada de crítica, não é nada disso, porque não é esse o alvo, não é esse o objetivo. Mas a gente vai perceber que essa transição para a Idade Média, porque aqui nós estamos na Idade Antiga ainda, vai fazer com que o cristianismo perca mais ainda a sua essência. Aí que ele vai perder mesmo a essência, aí que vai desandar mesmo. Como eu falei para vocês, a rede de estradas romanas possibilitou a expansão do cristianismo e agora com o cristianismo católico muito mais, porque ele passa a ser uma religião de Estado. A partir desse século V, tá? Que é o século, a partir do ano 401 para frente, século V, principalmente a cidade de Roma começa a mudar a sua paisagem religiosa. Por quê? Porque ela passa a ser a capital do cristianismo. Então agora, ela precisa ter uma cara de cristã. Veja, a Basílica de São Pedro, a antiga Basílica de São Pedro, construída no governo de Constantino. Ele foi o primeiro a construir ali uma basílica naquilo que eles chamam de Colina Vaticana. É um lugar mais alto, é uma colina que se chamava Colina Vaticana, por isso ali é chamado de Vaticano. Tá? E aqui eles começam a modificar a paisagem. A arquitetura tem que ser refundada. Então, os templos começam a ser mudados e ser absorvidos pelo cristianismo. A cruz começa a estar presente em muitos lugares. E conta-se nisso também. A cruz passa a estar presente nos cemitérios, nos túmulos. Começa a se modificar essa coisa. Todos os símbolos, então a pomba, a própria cruz, o peixe, esses que são símbolos cristãos começam a ser utilizados com mais frequência. E os imperadores, não todos vão ser ainda cristãos, dali para frente ainda vai ter alguma modificação nisso, mas de modo geral, como é uma religião do Estado, não importa se o imperador é ou não cristão. Ele vai usar a religião como ferramenta dele e acabou. É só isso, tá? Com base nisso, nós vamos chegar nos anos que se sucedem até o ano 476. Em setembro de 476, porque veja assim, eu queria só que você... Eu vou tentar marcar para você assim, para você ter uma ideia. Os romanos,
Desde as chamadas guerras púnicas com Cartago, no século 120 e pouco antes de Cristo, eles começaram a expandir. Tomar território, eles foram tomando. Existia um conceito chamado Pax Romana. A Pax Romana era, eu vou dominar o seu território, você fica quietinho, hein? Fica em paz. É a Pax Romana. E eles dominaram tudo. Lembra do filme lá, o Gladiador? Vocês assistiram o filme Gladiador? Lá com Marco Aurélio, aquela coisa toda, né? Tal. Então era aquilo. Dominar. Quer dizer que aquela primeira batalha foi exatamente daquele jeito, mas está tudo bem. Tá? Hollywood dá um brilho no negócio. Então eles chegaram num tanto, que chegou um momento que esgotou. E como eu falei para vocês, a mão de obra escrava, que era o que sustentava, não dava mais conta. Então, as chamadas civilizações bárbaras que estavam no entorno começam a... Toma um pedacinho, vai dominando. E Roma vai recuando. Esses povos eram os godos, visigodos, ostrogodos, burgúndios, alanos, suevos, francos, germânicos, é um monte de gente. E eles vão tomando. Até que eles conseguem entrar na capital e destronar o último imperador romano, Rômulo Augusto. E aqui vem uma coisa que você vai falar assim, que coincidência, né? Mas não é que coincidência, é que tem nomes de época, né? O primeiro rei de Roma, o fundador de Roma, alguém lembra o nome dele? Rômulo. Não é Rômulo e Remo, é o Rômulo. O Remo era o irmão que ele matou. É igual achar que Sandy Júnior é um nome só. Sandy é uma pessoa, Júnior é outra. Todo mundo já falou Sandy Júnior achando que não é uma pessoa só. Vamos falar a verdade. Vai falar. Eu vi a Sandy Júnior ali, né? Como se fosse uma pessoa só. Não, são duas pessoas. Rômulo era uma pessoa, o Remo era outra. O Rômulo matou o Remo. Porque eram relações muito fraternas, né? Eles fizeram a divisão para construir a cidade. Ó. Desse lado fica você, Remo. Eu fico desse lado. E o Remo falou, você não vem para o meu lado. E o Remo, o irmão bagunceiro, pulou para o lado do Rômulo. Desafiou. O Rômulo foi lá e matou ele. Então, Rômulo é considerado o fundador de Roma. Então, o primeiro rei de Roma, Rômulo. O último imperador destronado, Rômulo. Nossa, é porque muitos deles se chamavam Rômulo, é só isso. É só isso. Os bárbaros entram na cidade de Roma, tomam a capital. Politicamente, Roma deixa de ser a capital do império, mas ainda é uma cidade muito grande e poderosa. O que o cristianismo católico fez? Pegou os fundamentos dos bárbaros, inseriu nos seus cultos símbolos, datas, elementos litúrgicos, inseriu, chacoalhou a poeira e vamos embora. Tá, mas e o cristianismo aqui de Jesus Cristo, aquele original dos cristãos perseguidos? Se colocar esse cristianismo aqui, do século V, frente a frente com esse, eles não são mais irmãos gêmeos. Eles são totalmente diferentes. Esse é um cristianismo desapegado, mensagem do amor, arrependimento de pecados. Aqui é um cristianismo a serviço do Estado, do interesse, efetivamente, dos romanos. Essa inserção. Então, algumas pessoas falam assim, eu já vi gente dizendo que certas coisas nossas são pagãs e tal, essa coisa toda. Não, vou explicar o que é o pagão. Tá? Como a cidade de Roma se transformou na capital do cristianismo, mudou a sua paisagem e tal, esse cristianismo ele não chegou imediatamente como religião oficial
lá no interior, no campo. Não, então lá no interior, no campo, ainda se cultuavam os cultos ancestrais, por muitos anos. Eles ainda seguiram os deuses ancestrais, culto ao fogo, as virgens vestais e toda aquela coisa por muito tempo. E então os cristãos católicos aqui de Roma falavam assim, aqueles paganos. Pagano é a religião do interior, é a religião lá do campo, é pagano. Só que com o passar do tempo esse termo ficou como se fosse tudo aquilo que não é cristão é pagão. Tudo aquilo que não é cristão é pagão. E não é. O paganos é a religiosidade do interior, lá do campo. Por quê? Porque lá ainda não tinha chegado esse cristianismo do Estado. Lá ainda não tinha chegado essa mudança da paisagem católica, essa mudança de paisagem para ser um modelo com símbolos cristãos. Então, no próximo bloco nós vamos entrar na igreja medieval. Essa foi uma pergunta colocada aqui exatamente sobre quando foi que o cristianismo perdeu a essência de Jesus. Eu acho que respondi dentro desse caminho aí. 300. A partir do momento que passa a ser interessante para uso político, desanda, né? No caso do imperador, né? Nesse caso. Alguém perguntou sobre mosteiros. Na hora que a gente falar da Idade Média, a gente vai vamos falar dos mosteiros, tá? Alguém perguntou do verdadeiro dia da morte de Jesus. Nós não temos precisão nisso, até por isso que eu já falei que a data da Páscoa ela foi sistematizada. Então não significa que a data da morte de Jesus foi exatamente numa sexta-feira como um feriado de hoje. Isso não tem como a gente ter muita ideia, né? Essa pergunta ela não tem a ver com a história do cristianismo, mas é de Jesus. Jesus teve raiva? Eu acho que a Bíblia não fala claramente que ele ficou com raiva quando ele chegou arrebentando tudo no templo, mas eu acho que sim, né? Jesus teve raiva? Ele não sei, eu já tive bastante. Mas eu penso que assim, um senso de justiça, mas assim, medo sim, né? Ali à beira no Getsemane, o pavor, aquela coisa assim, né? Essa aqui eu já respondi. Aí fala sobre por que os padres e as freiras não podem se casar, vou responder depois. Já falei sobre a questão da idolatria, né? Começa com uma admiração e com o passar do tempo vai se sistematizando isso, até que chega um momento que fica interessante, porque a Igreja Católica, ela trabalha muito com o visual, como eu falei. E a Igreja Católica se desenvolveu muito em cima de uma população, não é que a Igreja Católica, é assim, qual era o grau de pessoas alfabetizadas ao longo desse período todo? Mínimo. Na Idade Média mesmo, isso, mínimo. Não é à toa que existiam os escribas, tá? Até os governantes não sabiam ler e escrever. Então, o que a igreja fazia? A igreja precisava se comunicar visualmente. Já viu que a Igreja Católica tem uns vitrais? Tem uns que são maravilhosos, inclusive, aquela coisa. Você vai numa igreja medieval, aqueles vitrais, eles usavam os vitrais para explicar as histórias. E, por ser algo visualmente interessante, facilitava a comunicação deles. E, ao facilitar a comunicação, traz essa ideia de reverência, de veneração e essa coisa toda, e mais para frente vai se formalizar como algo para ser adorado, né? Que depois a gente vai chamar de idolatria. E aqui alguém perguntou sobre as cruzadas, também vou falar no próximo bloco. Tudo bem? Até aqui sobrevivemos, espero que esteja sendo legal, que vocês estejam conseguindo assimilar bem, espero isso. Tá? E a gente volta, aí o pastor Silvio explica certinho o nosso retorno, mas até aqui sobrevivemos, graças a Deus. Já transitamos alguns séculos aqui.